Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Tribunal de Justiça concede R$60 mil para a mulher prensada por ônibus contra poste que foi parar na UTI. Mais informações com a repórter Gabriela Halpe. A terceira Câmara Civil do TJ manteve sentença que condenou empresa de transporte coletivo ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos em favor de pedestre que foi prensada contra poste por um dos seus ônibus no município de Palhoça, na região da Grande Florianópolis. O desembargador Saúl Stay, o relator da apelação, promoveu, contudo, adequação no valor arbitrado, que restou fixado em R$60 mil, 40 mil por danos morais e 20 mil pelos danos estéticos. A Câmara também definiu que a vítima terá direito a pensionamento mensal enquanto perdurar sua incapacidade laboral, situação atestada por peritos como transitória. A mulher que teve fraturas na bacia, clavícula e costelas, além de ferimentos no rosto que a puseram na UTI por 5 dias, pleiteava pensão vitalícia. Segundo os autos, a mulher caminhava pela extremidade de uma rua em setembro de 1999, quando foi atropelada pelo ônibus que tentou desviar de um veículo em sentido contrário. Suas roupas se prenderam à lataria do ônibus e ela acabou prensada contra um poste de iluminação. A empresa, em recurso, alegou que o trecho onde houve o choque é irregular e que a autora afoitamente colocou-se na lateral do ônibus, na parte mais estreita da via, e dessa forma teria assumido o risco e as consequências de sua atitude. A Câmara, entretanto, entendeu que a culpa nas modalidades imprudência e imperícia foi do condutor do coletivo, daí o dever de indenizar. O órgão decidiu ainda que a seguradora da empresa deverá arcar com valores limitados ao que prevê a apólice. A decisão foi unânime. Irmãs vítimas de maus-tratos por casal adotante têm direito a dano moral e pensão. Detalhes com o repórter Diego Souza. Um casal que adotou 2 crianças teve confirmada a destituição do poder familiar e a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$50 mil, acrescido de pensão alimentícia fixada em 80% do salário mínimo, até que elas sejam novamente adotadas ou completem 24 anos. O Ministério Público foi o autor da ação, agora apreciada em grau de recurso pela 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça. As primeiras denúncias de maus-tratos contra as meninas ocorreram em 2014. Hoje, as irmãs estão com 12 e 10 anos. No processo, ficou comprovado que os maus-tratos praticados pelos pais adotivos já aconteciam antes da atuação do Conselho Tutelar. Para o desembargador Joel Dias Figueira Júnior, relator da matéria, embora a adoção seja considerada medida irrevogável e irrenunciável, a negligência dos adotantes em oferecer condições para o desenvolvimento afetivo, psicológico, moral e educacional das filhas justificou a medida. Os adotantes não demonstraram interesse na manutenção dos vínculos familiares, tanto que concordaram com a destituição. Para a fixação dos danos morais, a Câmara analisou o comportamento atípico do casal. A decisão, unânime, apenas adequou o valor dos danos, fixados inicialmente em R$100 mil. O processo tramitou em segredo de justiça. O Tribunal de Justiça e a Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul, firmaram convênio com o objetivo de instituir parceria e promover cooperação técnico-científica, cultural e social, com intercâmbios de conhecimentos, informações e experiências entre as instituições. Ambas estão interessadas na formação, aperfeiçoamento e especialização técnica dos recursos humanos, bem como no desenvolvimento institucional, que poderá ser alcançado mediante a implementação
implementação de ações, pesquisas, congressos, cursos, programas, projetos de cunho pedagógico e convênios para atividades de cooperação mútua nas áreas de interesses institucionais comuns. O termo do convênio foi assinado em solenidade ocorrida no gabinete da presidência, com a participação do presidente do TJ, desembargador Torres Marques, e do vice-reitor da Unisul, professor Lester Marcantônio Camargo, ambos acompanhados por assessores. Segundo explicaram as autoridades, a cooperação terá enfoque nas áreas de infância e juventude, resolução de conflitos por métodos não adversariais, violência doméstica e familiar, regularização de áreas consolidadas e irregulares, juizados especiais e varas cíveis e ou penais. Os acadêmicos da universidade terão participação efetiva nos atos praticados pelo SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, no Fórum da Comarca de Tubarão, bem como na seleção e encaminhamento de estagiários para atuar naquele órgão. O ato foi celebrado na tarde da última quarta-feira. Município obrigado a garantir tratamento dentário a carente portador de necessidades. Detalhes com a repórter Gabriela Halpe. A primeira Câmara de Direito Público do TJ, em agravo de instrumentos sob relatoria do desembargador Carlos Adilson Silva, confirmou antecipação de tutela para determinar que um município do Oeste Catarinense promova cirurgia para enxerto ósseo e tratamento dentário com implantes em cidadão portador de problemas psiquiátricos e neurológicos. Em ação civil pública, o Ministério Público relata que o paciente necessita urgentemente de tal cirurgia, pois atestados médicos e exames recentes juntados aos autos evidenciam um quadro de atrofia muscular generalizada, com perda dos dentes por incapacidade de correta higiene bucal. Além disso, o homem não é capaz de utilizar próteses totais tradicionais, em razão de sua condição muscular, que não permite a devida adaptação, bem como por possuir baixa renda familiar para arcar com o tratamento. A Câmara entendeu que não cabe ao município alegar desobrigação em atender aquele que necessitar de tratamento, quando comprovada a falta de condições do requerente para suportar os custos, já que a saúde é um direito social constitucionalmente protegido. A ação original prosseguirá na origem até julgamento de mérito. INSS pode exigir que trabalhador se submeta à cirurgia para evitar aposentadoria. Mais informações com o repórter Diego Souza. O trabalhador vítima de infortúnio laboral com registro de redução da capacidade de trabalho, mesmo que indicada a necessidade de cirurgia para recuperação, não precisa obrigatoriamente se submeter à intervenção para obter o benefício acidentário. Com esse entendimento, a segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça confirmou a sentença que concedeu aposentadoria por invalidez e declarou que o termo inicial do benefício será o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, anteriormente deferido em benefício do trabalhador. Por tratar de incapacidade definitiva, impedindo a reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência ao autor, e ante a impossibilidade de obrigá-lo a se submeter à cirurgia, restam preenchidos todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, fazendo prejudicados os demais benefícios pretendidos, entendeu assim o desembargador João Henrique Blasi, relator da matéria. Perito médico constatou que o trabalhador é portador de lombocialgia secundária à hérnia discal lombar e que sua situação atual aponta para incapacidade definitiva. Por isso, mesmo que possa exercer atividades que não exijam nenhum esforço físico, ele poderia apresentar dificuldades em razão do quadro doloroso apresentado. Mesmo o tratamento cirúrgico, acrescentou o perito, não garantiria o retorno do paciente à atividade laborativa. Exames e atestados médicos acostados aos autos apontam que a incapacidade laborativa iniciou em setembro de 2016. A decisão da Câmara, baseada em precedentes do próprio Tribunal de Justiça, foi unânime.
O ministro Jorge Mussi, ex-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e atual integrante do Superior Tribunal de Justiça, STJ, tomou posse na última terça-feira, em solenidade realizada em Brasília, no cargo de ministro titular do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O presidente do tribunal, ministro Gilmar Mendes, comandou a solenidade, que foi prestigiada por autoridades dos 3 poderes. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Torres Marques, juntamente com diversos outros desembargadores do Judiciário catarinense, esteve presente na capital federal para prestigiar o ministro Mussi. No quadro Entrevista, o repórter Diego Souza conversou com o Tiago Tavares, presidente da ONG SaferNet Brasil, sobre direitos humanos na internet. Acompanhe um trecho da entrevista. Tiago, a internet ela consegue promover e violar os direitos humanos ao mesmo tempo. Queria que você explicasse então um pouquinho dessa dualidade. A internet é uma ferramenta que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Imagine uma faca. Eu posso usar uma faca para preparar um alimento, para passar manteiga no pão, ou posso usar a mesma faca para ferir ou eventualmente até matar alguém. Então, o problema não está na ferramenta, mas sim no uso indevido que se faz dela. Tem uma frase do Vint Cerf, que é o criador do protocolo TCP/IP, que é o protocolo que que faz com que a rede funcione. Ele é considerado o pai da internet, o inventor do protocolo que permitiu que os computadores se conectassem. E ele tem uma frase que ele diz que a internet é o espelho, é como um espelho. Ela reflete, a imagem refletida nesse espelho é a imagem da própria sociedade. Então, se você não gosta da imagem que vê refletida no espelho, não adianta quebrar o espelho. Nós temos que transformar e melhorar a sociedade. Então, a internet, eu não tenho dúvida nenhuma, e sobretudo as redes sociais, elas são hoje a grande caixa de ressonância da sociedade. São a imagem refletida no espelho. E essa imagem vai refletir as virtudes, vai refletir a dinâmica e as virtudes de uma sociedade, mas também vai refletir as suas assimetrias, os seus conflitos étnicos, conflitos de gênero, conflitos sociais. Uma sociedade como a brasileira, profundamente marcada pela violência, onde 59 mil pessoas são assassinadas por ano, a internet também vai refletir esse traço marcante da sociedade brasileira, não é? Que tem na violência um dos seus maiores desafios a ser superados. Então, eu não tenho dúvida de que essa vitrine, né, essa caixa de ressonância, ela pode ser, se bem utilizada, ela pode ser um espaço de exercício de direitos, de promoção da cidadania, de valorização da diversidade, de respeito às diferenças, mas também ela pode expor na vitrine aquilo que mais nos envergonha, aquilo que mais nos preocupa enquanto brasileiros que somos obrigados a viver numa sociedade profundamente marcada por todo tipo de violência. Quais são as principais violações que ocorrem hoje no Brasil? Existem violações a direitos de crianças e adolescentes. Então, crianças e adolescentes que foram vítimas de abuso sexual e que tiveram imagens desse abuso registradas na forma de fotos ou vídeos, essas imagens acabam circulando pela rede, e nesse aspecto é interessante porque esses crimes, essas imagens, elas são a prova material de um crime que aconteceu fora da internet, mas que quando essas imagens são colocadas na rede, outras pessoas acabam tendo acesso, muitas dessas denunciam, e é a partir da denúncia feita pela própria rede que aquele crime que aconteceu entre 4 paredes acaba sendo investigado. E a prova disso é que a Polícia Federal já prendeu nos últimos anos mais de 500 pessoas no Brasil que usaram a internet para divulgar ou publicar imagens de abuso sexual contra crianças e adolescentes.
Então, a rede ela pode ser também uma grande aliada para, ao dar visibilidade às evidências materiais desses crimes, ela pode ser uma grande aliada se houver uma conscientização da população em denunciar esses crimes quando eles acontecem e quando eles aparecem, cujas evidências aparecem na rede. Um outro caso muito comum, que se tornou muito evidente nos últimos anos, são as manifestações de ódio e discriminação. Ou seja, manifestações racistas, xenófobas, mensagens que promovem a discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Esses conteúdos que procuram segregar e procuram discriminar pessoas em razão dessas características, eles constituem crime no Brasil. A Constituição brasileira, por exemplo, diz que racismo é um crime inafiançável e imprescritível. A Lei 7.716, que é de 1989, ou seja, está em vigor muito antes da internet comercial chegar ao Brasil, que a internet comercial tem início no Brasil em 95 e a lei é de 89, e continua sendo plenamente válida e aplicável para punir essas manifestações de ódio. Essas manifestações, quando acontecem pela rede, acabam se disseminando e acabam muitas vezes sendo compartilhadas e ganhando uma dimensão muito maior. Então, essas são, eu diria, as maiores violações. Crimes sexuais contra crianças e adolescentes e, sobretudo, crimes de ódio e discriminação contra minorias historicamente discriminadas no país. É muito comum aqui no Brasil o compartilhamento de vídeos e fotos que acabam violando alguns dos direitos humanos, com materiais de tragédia ou até mesmo outros tipos de material. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Olha, qualquer conteúdo que seja compartilhado sem autorização, ou, melhor dizendo, conteúdos, por exemplo, que envolvam a intimidade de outra pessoa, que teve o registro dessa intimidade, por exemplo, fotos de nudez, e que são disseminadas e que são compartilhadas sem autorização, isso, além de causar um dano irreparável à imagem de quem teve as suas fotos vazadas, gera uma repercussão civil e, eventualmente, pode gerar uma repercussão na esfera criminal. Quando se trata de compartilhamento de imagens envolvendo cenas pornográficas ou de sexo explícito com adolescentes, por exemplo, isso é um crime grave que está tipificado na Lei 11.829. O simples fato de compartilhar uma imagem que contém uma cena pornográfica ou de sexo explícito de criança ou adolescente, você pode ser punido pelo simples fato de compartilhar com uma pena de 3 a 6 anos de reclusão e multa. É isso que está dito expressamente no artigo 241-A da Lei 11.829, que atualizou o Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma lei que foi aprovada em 2008 e passou a prever uma série de novas tipificações penais relacionadas à utilização da internet para a prática de crimes contra crianças e adolescentes. Então, a depender do conteúdo que for compartilhado, isso é sim crime. Isso pode gerar uma repercussão criminal, penal, ou uma repercussão civil quando violar o direito à imagem ou o direito à honra, o direito da personalidade de alguém. A íntegra da entrevista pode ser acessada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. A apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Gabriela Halpe e Diego Souza. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.